treino tático, quando a gente olha o treino tático de CQB, que hoje se treina, se faz treino de CQB, né, como se fosse um CQB real. Uma live do projeto 2630 para você que está me conhecendo agora. Eu sou o Freitas, sou ex-policial do BOPE aqui no Rio de Janeiro, sou um apaixonado pelo Airsoft, um esporte aí que me trouxe a adrenalina do combate para viver de novo essa adrenalina, né? Levando em consideração as diferenças, mas junto com os meus operadores consegui montar uma equipe que joga como as operações especiais como as operações especiais atuam, só que dentro do esporte. E é possível sim você ter esse nível, esse padrão dentro do Airsoft, que ele pede isso. E hoje eu vou ter um papo que eu posso dizer assim, animal. Um papo animal com um cara que saca muito sobre animais que ele vai falar aqui nessa live e que são animais que a gente pode encontrar dentro de um campo de Airsoft. E é interessante a gente saber também atuar na hora que estiver perto deles, porque a gente pode sim precisar tomar alguma medida para não correr nenhum risco. Ele já está aí na live, eu vou chamar ele aqui, eu vou chamar ele carinhosamente de 06 e vocês vão saber mais sobre isso. E com relação à parte técnica do Airsoft, eu vou falar sobre se é válido ou não o treino tático, o treino de CQB, aquele treino que a gente vê que é bem coreografado. Eu vou falar também sobre isso nessa live e eu vou chamar ele aqui agora. Fala, meu camarada, tudo bom? Boa noite. E aí, coordenador, tudo bem? Boa noite, irmão. Como é que você tá? Tranquilo, tranquilo. Legal. Cara, presta Tô de fone de ouvido, tô de fone de ouvido aqui porque deu um problema no áudio do telefone, mas acho que tá dando para entender, né? Tá dando para ouvir bem, tá dando para ouvir bem. Show. Antes da gente seguir nessa live, eu queria que você se apresentasse. Qual o seu nome, quantos anos você tem e em qual área você trabalha. Então, boa noite, galera. Meu nome é Felipe Dutra, tenho 34 anos, atuo na área de biologia, com resgate de fauna, monitoramento e educação ambiental. Sou agora um operador de Airsoft, capitão da equipe Dogs. Fiz o curso com esse mestre aí, o quarto COT, entendeu? E é um curso que eu recomendo para todo mundo. E hoje ele me deu a oportunidade de falar aqui sobre algumas coisas que podem acabar ocorrendo em campo e é bom a gente saber como proceder, entender a questão de respeito com a natureza, porque é a gente que está no lugar deles e tudo, justamente para a gente evitar cenas que eu já vi e com certeza muitas outras pessoas já viram. Você falou aí que trabalha com fauna, né? Dentro. O que seria mais especificamente quando você fala que trabalha com a fauna para o pessoal que está nos assistindo entender mais e melhor? Então, eu trabalho com resgate. Né? Eu trabalho com resgate de animais silvestres, pelo menos aqui no município do Rio de Janeiro, com o projeto Instituto Jacaré, que é um projeto não governamental, entendeu? Do Ricardo Freitas, um grande biólogo, meu ídolo. Entendeu? Atuo mais com os jacarés do Papo Amarelo, junto com o estudo do todo jacaré do Papo Amarelo do estado do Rio de Janeiro. Antes era só o município, é um trabalho de 20 anos já dele, eu entrei agora, entendeu? Tem outros na equipe. E fora isso, atuo independente, quando precisa, em outras oportunidades também. E como é que tu foi parar nisso, cara? Como é que tu estava em casa e como é que de repente surgiu a ideia? Porra, vou resgatar jacaré. Como é que foi? Como é que surgiu isso na sua vida? Cara, pior que não. Na verdade, o que acontece? Eu fazia gestão ambiental. Comecei com gestão ambiental e fui vendo que não era para mim, não era uma parada. Tinha campo, mas era mais laboratório, essas coisa de gestor, coisa que não era muito para mim. Eu gostava um pouco da ação, né?
sempre gostei da ação, sempre criei bicho, sempre tive bicho exótico. E resolvi entrar na biologia. Mas não entrei pensando, pô, na verdade, acho que como todo biólogo entra querendo fazer biologia marinha ou trabalhar com plantas e tal, e eu descobri dentro da biologia a herpetologia, que é o estudo de répteis e anfíbios. E me apaixonei, entendeu? Me apaixonei, criei cobra desde os 15 anos, entendeu? Tenho uma iguana, inclusive eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, meu bebezinho, Cara, tá aqui me acompanhando aqui, tá dormindo, e isso, entendeu? e ela Então, mora com você dentro da sua casa? sim, tem um viveiro todo especial para ela. Só trouxe ela aqui dentro mesmo para participar da live. E para ter um animal desse em casa aí, você precisa de algum tipo de autorização? Na verdade, sim, a autorização ela vem junto com o criador. Por isso a necessidade de comprar esses animais de um criador responsável, né? Um criador legalizado. Atualmente, essa iguana aqui já tem mais de 13 anos, mais ou menos. Atualmente está voltando o comércio de iguanas e acho que só uma loja faz lá em São Paulo, que acho que é a Criatório, alguma coisa assim o nome. Depois eu posso até pegar e passar, caso alguém tenha interesse. E jiboia a gente tem alguns criatórios aí pelo Brasil. O principal é o Jiboia Brasil, que eu recomendo para todo mundo. São animais com um temperamento de berço já, entendeu? Para manuseio. Lindas, uns padrões assim excelentes. Quando a gente fala de padrão, é o tom de pele, sabe? Que é um pouco. Você consegue diferenciar uma jiboia da natureza e uma jiboia de cativeiro justamente por causa dessa coisa da genética. Entendeu? Então, às vezes a gente olha assim na rua, pô, o cara tá com uma jiboia, com certeza ele coletou quando pega da natureza, entendeu? E tem algum. O comércio hoje em dia de animais silvestres vem crescendo muito, cara. Principalmente, acho que vocês já repararam aí, questão de corujas, araras, são os que mais tem, mas serpente vem crescendo bastante também. Legal. E quais são os maiores desafios, cara? O desafio de lidar com jacaré já é um grande desafio, mas dentro da profissão especificamente, qual é o maior desafio que você enfrenta? Cara, acho que é mais as questões burocráticas mesmo. Tudo precisa de uma licença, tudo precisa de uma autorização, entendeu? Porque o trabalho prático é fácil, vai lá e faz, né? É igual lá no Batalhão de Operações Especiais. Te deu a missão, tu treinou para aquilo? Vai lá, ó, e faz, entendeu? Graças a Deus, eu pelo menos não tenho nenhum acidente com jacaré, com cobra já tive acidente, mas com jacaré, graças a Deus, só filhote, mas isso daí não conta. E não tem muitos desafios. O desafio até a questão também é lidar com o homem, cara. A questão é lidar com o homem também. Auxílio nesse caminho de preservação, entendeu? Entendi. E como é que o Airsoft, cara? Como é que é? Já perceberam aí esse seu jeito de adrenalina? Como é que o Airsoft surgiu? Tava em casa também, coçando a cabeça, pô, quero fazer um esporte. Como é que o Airsoft surge na sua vida? Cara, então, isso aí é uma loucura, loucura master, vamos botar dessa forma, porque, como você sabe, eu tive aquele problema, né? Quando eu comecei, quando eu fiz o curso, eu tive aquele problema de saúde. Pode, Eu se estava você muito quiser tempo em falar, pode casa. falar. Então, eu sofri um pequeno infarto, né? Princípio de infarto, que se fosse de fato teria me levado, mas tive que ficar de repouso em casa uns 3 meses, começou a pandemia, então eu fiquei no grupo de risco legal. E quando eu comecei a quando eu tive a liberação do médico, eu poderia fazer esporte e tal, eu comecei a sair, ia pra praia acompanhar os amigos a surfar. Ainda tinha aquele receio, né, que eu falei contigo lá no curso, do psicológico, a cabeça mexe muito. E um dia os caras simplesmente, foi à tarde assim, inclusive no dia 17 a gente vai completar um ano justamente por causa disso. Foi do nada, à tarde, ué, vamos jogar um paintball. A gente não ia nem jogar soft, vamos jogar um paintball. Aí um camarada meu, o Rafael da equipe, o nosso 03, ele, cara, sempre falou de Airsoft, aí a gente, pô, vamos conhecer então. Fui
Foi no ACP aqui em Jacarepaguá. Foi lá e só tinha 4 pessoas, só tinha nós 4, assim, 4 pessoas da equipe. O cara liberou o campo pra gente, ficamos jogando 2-2 e a partir daí, cara, a gente saiu de lá falando, caraca, que maneiro, que maneiro, que maneiro. Vamos jogar mais, e daí surgiu a ideia de criar uma equipe, mas não uma equipe de airsoft, mas sim uma equipe de diversão, de marcar, vamos jogar um airsoft, que a gente tinha uma galera grande que jogava paintball e tal, às vezes saía para algum outro canto, mas de airsoft mesmo não foi nada programado. Quando viu, cara, a gente estava já comprando equipamento, colete, se endividando, né, namorada brigando, um montão de coisa. Tá aí hoje. Acho que o paintball também é muito legal, né? Mas acho que a grande diferença é que o airsoft ele te traz mais para perto do glamour das ações, né, operacionais. Existem jogos de paintball que são parecidos e são parecidos, não é bem igual ao airsoft, só que não ficou tão popular. Não ficou tão popular. O que ficou mais popular no paintball eram campos menores. Tu tinha que ir para o jogo sempre levando a sua galera. O airsoft não. O airsoft parece que ele popularizou no sentido de ser em campos maiores. Sim, virou tipo uma pelada, né? Você acabou tendo o equipamento mais próximo do real, que aí aquilo ali realmente é mais excitante dentro do esporte, e aí você se caracterizar para ir ali fazer um jogo, mexe com toda essa adrenalina, mexe com toda essa vontade de começar a jogar, né? E no paintball, eu joguei também paintball durante algum tempo, eu não conseguia isso. Eu não conseguia ir para um jogo de paintball se eu não arrumasse uma equipe inteira. Tanto eu tinha que sair de casa com os meus amigos e com os adversários já programados. E no Airsoft, tu monta a sua equipe, tu tem sua família, vamos dizer assim, e você vai para o campo e junta com outras e joga equipes contra outros, né? Isso que além de ser mais tático também, né, cara? Isso. Acho que essa foi o grande boom do Airsoft, quando ele se populariza, ele vem mais com isso. Porque se o Airsoft tivesse essa mesma aparência, e o paintball, né, tivesse essa mesma aparência, com certeza iria trazer também, até porque o fato da bolinha sujar, ela ajuda nesse sentido. No Airsoft, a gente conta aí só com a honra e a honestidade do adversário. E você foi lá, fez o jogo, começou. Quais foram os maiores desafios ali para você começar no esporte? Quais foram as barreiras que você encontrou no início? O que foi desafiador? Oi? Repete aí a última parte. Quando você foi lá, fez o primeiro jogo, decidiu começar a comprar o material para o Airsoft. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou nesse início? Todo mundo pega um desafio, né? Pô, como é que, para onde eu vou, aonde eu jogo? Quais foram os seus desafios na sequência para ficar no esporte? Cara, graças a Deus, né? Quando a gente tem tem até uma frase que você usa muito, que a gente não é nada sem os nossos irmãos, é uma grande verdade dentro da nossa equipe, né? Porque um complementava o outro. A gente não chegou cego no esporte. Antes de chegar no esporte, a gente passou a estudar bastante, vídeos na internet, entendeu? Usava o YouTube como forma de treino para progressão, para as coisas. Na questão de montar o equipamento, acho que da maioria das pessoas, o maior problema que a maioria das pessoas passa realmente é o financeiro, porque não é um esporte barato, entendeu? Isso a gente tem que admitir que não é um esporte barato, então realmente é uma dificuldade assim, inicial. E a outra dificuldade que é se acertar dentro do esporte. Porque não adianta você ter uma arma de 3, 4 mil reais, uma farda top, cheia de bebê, mas chegar em campo você não ter a honra, você não saber as regras do airsoft, você não saber aquela regra básica de convivência com outros irmãos. Porque como você falou, diferente do paintball, é um esporte de honra. E acho que ali a gente já separa meio que o joio do trigo, né? A gente vê a questão de caráter de cada um. Pessoa que entra com honra em campo,
é uma pessoa boa na vida, entendeu? Porque se num jogo ela tem a honra, imagina na vida. Então eu acredito que a maior dificuldade mesmo foi se achar dentro do Airsoft. Perfeito. E a gente trouxe esse papo aqui, né? A gente te convidei para esse papo, porque a maioria dos jogos eles acabam. Eu lembro que no paintball, a maioria dos jogos a gente acabava jogando ali sempre num ambiente mais fechado, né? Era mais CQB ou em alguns campos montados. O Airsoft ele trouxe para a gente a possibilidade de jogar em grandes sítios, né? Em grandes áreas verdes, vamos falar assim. E nessas áreas verdes a gente acabou encontrando, se deparando com a fauna, e vou dizer até a flora, né? Mas com a fauna brasileira. Tem muitos campos, eu já fui para campos em outros lugares, né? Que chamam de cinturão verde, de preservação realmente. E nesses campos a gente pode se deparar com algumas espécies de animais. E eu vejo pouco, né, dentro do Airsoft falar sobre essas prevenções e até mesmo para onde ir caso aconteça. O que a gente pode encontrar, cara, hoje? Tipo, numa Arena Six, que apesar de ser ali pequeno, né? Mas o que a gente pode encontrar hoje com relação a cobras e jacarés e animais que você que vive dentro desse universo sabe que a gente pode em algum momento se encontrar? Cara, a gente pegar o Arena Six fica até um pouco mais fácil de falar, porque é uma área que conheço bastante e faz parte de uma área que eu conheço ainda mais, que é o Parque Estadual da Pedra Branca, né? Que é o segundo maior parque em área urbana do mundo. E ali a fauna é bem diversa, cara. Eu posso dizer para você que ali você não vai encontrar só cobras, você não vai encontrar só aranhas, você não vai encontrar só anfíbios, você vai encontrar pequenos mamíferos, grandes mamíferos, entendeu? Então, o que para muitos é uma coisa, pô, é um empecilho, cara, para outros é uma coisa mágica. Às vezes você tá jogando ali, você vê um bicho, pô, que você não tá acostumado, você tá num dia, uma semana inteira de batalha, trabalhando, vai jogar, vai se divertir, aí, pô, às vezes dá uma preguiça e tal. Isso é maneiro pra caramba, sabe? É ver que, tipo, a gente tá coexistindo com a natureza, entendeu? Agora, o importante é ter a noção do nosso limite, até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir, entendeu? Vamos supor que aqui na Arena Six a gente encontre algum animal que não faça mal, vamos botar assim, uma preguiça, tem muita preguiça, entendeu? Então, é maneiro você ir lá tirar foto, é maneiro, pô, você ficar vendo e tudo, pô, maneiro demais, é uma lembrança maneira, atrai até uma parada pro game, pô, no game do cara parece uma preguiça, mas é maneiro você mexer com o bicho, não é? Atirar no bicho, Pô, pô, isso crime nem ambiental, irmão. pensar, né, É cara? crime ambiental, entendeu? Exatamente. A multa pode chegar a R$ 5.000. Não se atira Então, nem em pombo, né, cara? Nem em pombo, nem bicho nem nenhum. pomba, nem rolinho, nem nada, entendeu? Então, tem suas vantagens e tem seus contras. Assim, os contras que eu falo é mais para a natureza em si, né? Para os animais que às vezes tá no meio do fogo cruzado ali acaba sendo atingido, porque ocorre às vezes não é nem por querer, passarinho quando pousa no galho, alguém vai fazer uma cobertura ali, ficar atrás de uma cobertura, né? Porque pô, um abrigo tranquilo, vai bater ali, vai voltar, mas uma cobertura pode vazar, pode pegar um ninho de passarinho, é um risco, entendeu? Mas vale lembrar também que a maioria dos jogos são em áreas privadas. Sim. Por mais que sejam em zonas de amortecimento, de parques, de unidade de conservação, são áreas privadas. Então, se o cara tiver autorização para fazer o jogo ali, ele não vai ter problema com a lei. Entendeu? A não ser for uma coisa intencional. Aí realmente pode vir a dar algum problema. Mas isso aí são questões burocráticas que acho que todo dono de campo sabe já. Agora, voltando à questão de animais que podemos encontrar, cara, Eu vou nem, cobra. assim, vou tirar uma dúvida minha com você. Eu acho que sempre o animal que, para mim, causa mais espanto e receio é a cobra, cara. Não tem jeito mais, inclusive É, as venenosas, né? Como é que é esse momento, né? Como é que eu posso saber? Existe como eu saber por onde não ir dentro de um jogo, ou saber que eu estou próximo ou não? Ela
se esconde? Como é que é? Como lidar, né? Como se prevenir, de repente, de estar de frente com uma? Como é que pode funcionar isso? Cara, essa prevenção, né, evitar é bem difícil, porque elas têm hábitos. Vamos botar que cada espécie tem um hábito. Por exemplo, a coral ela gosta de serrapilheira, aquele monte de mato aglomerado assim, ela gosta de ficar ali embaixo. Uma jararaca já gosta de um campo mais aberto, rasteirinho, onde ela possui alguns locais para se esconder. Então, mas da mesma forma que ela pode estar ali, ela pode estar numa área residencial. Então é meio impossível. O que a gente pode ter em mente é saber pisar, olhar bem aonde vai pisar, que às vezes a gente está no gás correndo e tal, se joga no meio do mato. Cara, é uma coisa que a gente. É um jogo, é um esporte, não é um jogo de vida ou morte para a gente poder simplesmente. Entendeu? Então vale a pena, às vezes, a gente parar assim, olhar. Eu falo muito isso porque, como jogo na posição de sniper, acho que outros snipers aí vão se identificar. Às vezes a gente entra, acha um local ótimo, que é pô, bem fechado, uma mata fechada, e às vezes a gente não se dá conta do perigo que pode ter ali. Então, às vezes é bom você chegar, olhar, pisar. Por isso que é importante a questão da bota. A gente vê muita gente fazendo airsoft com tênis, entendeu? É um risco. Tô falando que, pô, vou acontecer um acidente porque eu tô de tênis. Não, pode acontecer, entendeu? Porque também tem a questão de muito barulho, muita vibração em campo, assusta esses animais. Cobra não escuta, Eu entendeu? ia te Elas sentem a perguntar vibração e isso. cheiro. Eu ia te perguntar isso. Uma vez eu fui num jogo e o organizador, o jogo era até ali perto da Grajaú aqui, é, e o organizador, antes do jogo, ele soltou um monte de bomba, que segundo ele Ó, era para espantar as cobras. E aí eu te pergunto, isso de fato espantou as cobras ou elas cagaram para ele? cara, pode ser que espante sim, entendeu? Pode ser, porque tudo vai depender. Às vezes uma cobra, a gente costuma jogar, né, no horário da manhã, que é o horário que elas saem para termorregular, no caso, tomar sol. E entre 9 e 2 da tarde é o horário delas aquecer o corpo. Se elas estiverem a pleno vapor, já com o corpo quente, elas não vão nem ligar para a bomba, essa é a realidade. Porque elas vão estar tão relaxadas com o corpo assim ativo que a bomba para elas não vai. Agora, se elas estiverem ainda meio fria, elas ainda vão entrar, vão se assustar, vão dependendo da bomba também, entendeu? Mas muita gente faz esse tipo de trabalho de afugentamento. Isso daí, até na área de biologia, já é um trabalho criticado, é uma errada, né? Mas a galera faz. E quais são os tipos, cara? Levando em consideração aqui o Rio de Janeiro. Não vou para outros estados, não. Mas vamos ficar aqui na nossa área, na nossa zona de atuação. Quais são os tipos de cobra que, de fato, a gente pode encontrar nesses campos que a gente joga aqui no Rio de Janeiro? Vou voltar. Arena Six, Jurujuba, eu já fui. Fui agora recentemente. Você estava lá na Ilha Seca. Quais são os tipos de cobra que a gente pode encontrar nesses lugares e quais são e quais não são venenosas, cara? Cara, então, a gente falar das quatro peçonhentas, né, acaba englobando o Rio de Janeiro também, como o Brasil todo, porque elas estão presentes em quase todo o Brasil. Nós só temos Mas quatro tipos de cobra peçonhenta no Brasil. de viperídeos são quatro gêneros, né, que é o Lachesis, os Elapídeos, que são as corais, a, a Botrops e a Crotalus, que é a cascavel. Aqui no Rio, aqui pelo menos especificamente no município do Rio, a gente só tem a jararaca e a jararaca e a coral. A jararaca Entendeu? é venenosa. Aqui a jararaca é peçonhenta, isso aí. Ela é a que mais tem incidência de acidentes ofídicos aqui no Rio de Janeiro, entendeu? É uma peçonha hemorrágica, ou As seja, a duas partir do são momento que... hemorrágicas.
Não, a coral é neurotóxica. A coral, de todas as quatro, é uma das mais perigosas. Tirando a surucu com pico de vaca, que é lá de cima. Essa é assim, lá de cima. Aqui é muito raro de encontrar. Alguns falam que já encontrou, mas pelo menos não tem relato escrito, nem artigo. Mas a gente tem muito com a jararacuçu, que é uma jararaca gigante, que a gente fala assim, e os elapídeos, no caso, a micrurus, que é a coral. A coral aqui acaba sendo mais potente porque, pela peçonha neurotóxica, ela te paralisa em até 30 minutos. E com isso vai criando uma série de... uma bola de neve para o mal dentro do seu corpo, entendeu? Causando até paralisia, até no cérebro, parada cardíaca, entre outras coisas. Eu tive. A jarara... Eu conhecia um rapaz que na trilha, aí fugindo do Airsoft, ele foi fazer uma trilha na Urca e ele foi pegar na mão, cara, a coral. E ele. Aí eu vou até emendar a pergunta, né? Ele pegou, foi picado, aí foi levado às pressas, ele ficou no Hospital da Barra. Lourenço Jorge. Lourenço Jorge, ele teve É 4 o único paradas... aqui no Rio de Janeiro. Isso. Ele teve 4 paradas cardíacas, mas conseguiu sobreviver, conseguiu ficar bem. E aí a minha pergunta é justamente essa, cara. Me deparei com a... você falou que eu não tenho como... eu preciso andar saber... com calma, né? Eu não tenho como saber aonde a cobra vai estar, não tenho como identificar, antecipar. Beleza, então eu ando com cuidado, com o máximo de cuidado, observando ali a trilha por onde eu tô indo. Mas me deparei, cara, Aí eu vou fazer 2 perguntas, né? Me deparei com ela, tô de frente a frente. O que eu devo fazer? E beleza, vacilei, fui picado. Como eu devo proceder? O que fazer nesse momento? Porque eu não vejo nos jogos, nessas áreas, ninguém levantando isso. Tudo bem, vamos manter a corrente positiva, que não aconteça nunca. Se Deus quiser. Mas aqui a gente está trazendo, na verdade, esse papo preventivo, né? O que a gente faz aqui na capital do Rio de Janeiro hoje, se porventura eu realmente tiver a infelicidade de ser picado por uma cobra dessa? Cara, então, a começar pelo encontro, né? A partir do momento que encontrou, você vai analisar. Posso chegar para trás? Estou muito próximo dela. Primeiro ponto é que você vai parar. Um movimento para frente ou um movimento para trás, né? Se for uma botra, que é a jararaca, ela tem a visão térmica, né? Então ela não está te enxergando ali. Ela está enxergando uma mancha vermelha. Principalmente você jogando, você vai estar com o seu corpo quente. Então uma mancha vermelha maior do que a presa que ela costuma pegar, para ela é uma ameaça. Então, esbarrou com ela está normal, dá um passinho para trás devagarzinho, contorna, vai agora embora. eu vou abrir um parênteses. Agora, se ela, o que é normal? Se ela armar o bote, normal é ela deitada. Ela andando ou enroladinha na dela ali, tranquilo, sem emitir nenhum sibilo. Sibilo é quando emite a vocalização, entendeu? Agora, se ela armar o bote, então é sinal que ela está se incomodando com a sua presença. Então, tudo vai ali da distância, entendeu? Vai da distância. Você tá de bota? Pô, dá para dar um pulo para trás, entendeu? Dá para chegar. Agora, nunca, em hipótese nenhuma, é tentar retirar o animal dali com a mão, ou tentar afugentar ele com a bota, ficar pisando no chão, que aí você pode, por mais que a bota vá até a canela, ela pode ter um bote maior. Dependendo do tamanho, ela pode ter 1/3 do tamanho dela e pode pegar acima da bota, e aí não vai ser legal. Caso for mordido, entendeu? Caso for mordido, aí que é a questão. O Pedro, esse Pedro aí, veterinário parceiro meu, entendeu? Eu ia entrar nesse assunto agora, um grande amigo. Fui mordido. Você vai tentar identificar, é o primeiro passo. Tentar identificar a cobra, entendeu? Algumas pessoas acabam matando por ignorância, mas é uma coisa que a gente não julga porque realmente muitas pessoas não têm, como é que fala, um treino, até o emocional para poder lidar com a situação e acaba matando.
Mas outras pessoas, se puder identificar, pô, fui picado. Tem a cabeça triangular, tem a fosseta loreais. Fosseta loreais são dois furos aqui próximo ao nariz, que é a questão que justamente dá a visão dela. Cabeça mais achatada, o rabo que afina. Então, você já tem por aí mais ou menos a média de uma jararaca. Ah, pô, ela tinha anéis vermelhos e tal. Hoje em dia é muito difícil você identificar uma coral verdadeira de uma coral falsa, entendeu? Ah, não tem essa, muitos falam que anel com branco, com preto, não sei o quê, mas são diversas espécies e algumas espécies se confundem muito. Então, foi picado, primeiro ponto, identificar, entendeu? Como a gente está no Rio de Janeiro, a gente vai ter duas incidências. Pode ter uma surucu? Não sei, pode ser. Não, não A tem registro. surucucu, ela é venenosa? Ela é uma das mais venenosas, entendeu? Assim como a cascavel também. A gente não tem, aqui pelo menos em Mata Atlântica, a gente aqui no Arena Six, Jacarepaguá, até em Niterói, pelo menos não escuto relatos de cascavel, nem surucucu. Já teve há muito tempo atrás, mas o encontro é muito raro. Então, identificou? Beleza, vai para o hospital, entendeu? Vai parar, vai ficar parado no local, vai chamar uma ajuda. Quem for picado, em hipótese nenhuma, pode, como é que fala? Mexer o corpo, vamos botar dessa forma. Não pode andar, não pode correr, tem que se acalmar, entendeu? E deitar. Você vai deitar, vai esperar o socorro vai vir, eles vão ter que te carregar até a ambulância, se a ambulância não conseguir chegar, e a ambulância vai levar direto para o Lourenço Jorge para aplicar o soro antiofídico, Cara, respectivo de agora cada gênero. tu entrou aí numa seara realmente que isso é papo para horas, né? Pô, eu tenho uma noção do porquê que você tá falando, tá? Que não deve correr e tudo mais, não deve se agitar, né? Mas naturalmente a gente vai estar dentro do mato e a gente vai precisar sair desse mato, né? A gente vai precisar sair dali para ser levado. E aí, cara, como é que faz nesse momento? Como é que eu faço, né? Se a gente estiver muito dentro do mato, a gente vai ter que correr de alguma forma, ou não, ou deita e tem que ser carregado. Qual seria assim, Cara, apesar da gente saber que na hora o desespero de cada um vai ser cada um, mas qual seria o seu conselho maior? cara, Assim, não, não, cara. não é conselho, você quer viver e você tem que fazer isso. Primeiro ponto é se acalmar, entendeu? Ah, eu fui mordido, pô, você vai entrar em desespero, é fato. Mas, cara, você tem que botar em mente que se você entrar em desespero, seu metabolismo vai acelerar e a peçonha vai se espalhar mais rápido. Isso vai reduzir o tempo de resposta do soro antiofídico, que pode causar desde sequela até o óbito. Então, você pensar, cara, fui mordido, preciso. Tô no rádio, chama meu, pô, fui mordido de cobra, entendeu? Não deu? Dá um grito, chama alguém que estiver próximo. Você vai deitar, entendeu? Peraí. Não, o Pedro tá falando a questão do soro universal aí. É bem isso mesmo. Tem o soro universal, que é quando você não sabe a espécie, e o soro respectivo de cada gênero, no caso. Então, voltando, você vai deitar, vai ficar parado, vai esperar o socorro, vai esperar alguém, entendeu? Se você estiver numa área muito fechada, e seus amigos vão ter que te carregar, porque é a única forma, cara. Eu já tive um relato uma vez, um curso que eu fiz, um dos primeiros cursos de manejo que eu fiz sobre serpentes, com a galera da Ciência Bio. E a professora na época, Isenita, ela é uma grande bióloga, tenho uma admiração por ela. Ela contou uma história de um rapaz que ele foi picado por uma jararaca, entrou em desespero e correu. Correu para ir até a casa para poder pegar o carro e ir para o hospital. Ela falou que entre o local que ele estava até a portaria ali onde fica a casa dele, daria uns 40 minutos. Falou que ele só conseguiu chegar em casa, entendeu? Ou seja, por ele ter corrido esse tempo todo, ele acabou fazendo a peçonha, perdeu a consciência em casa e acabou morrendo ali mesmo. Entendeu? Não se sabe qual foi a espécie, ela ficou sabendo, é uma parada real da área dela,
Mas é o que a gente sempre fala, cara, foi picado, não tem como, você vai ter que fazer esse procedimento, entendeu? Não existe isso de, pô, vou chupar o veneno. Antigamente eles É, costumavam fazer a fazer torniquete, pequenos fazer torniquete é uma torniquetes. saída. Cara, uns falam que não, outros falam que sim. Você tem que levar em consideração que o torniquete você pode perder a perna. Mas se for numa situação muito extrema, você está numa área que você não vai ter um hospital nem a 3 horas, 4 horas, assim. Aí, mano, é aquela velha história. Não tem tudo, tu vai tentar o que tem. Entendeu? Só que o torniquete pode funcionar? Pode funcionar, mas você vai perder a perna. Porém, pode não funcionar. De repente a pessoa já se espalhou. Então você corre um maior risco. Então, o torniquete eu tenho minhas dúvidas. Já ouvi relatos de pessoas que falam que funciona em último caso, outras pessoas falam que não. O principal é esse, cara, é lavar a ferida, entendeu? Deitou, se acalmar, lavar a ferida com água e sabão ou só com água, esfrega bem, entendeu? O mais calmo possível, acionar a SAMU informar a SAMU o motivo da ocorrência também, isso aí conta muito, Eles porque eles vão têm, dar prioridade. Eles vão dar eles, prioridade, entendeu? eles vão dar prioridade, mas eles têm já o soro, algum tipo de soro com eles ou Não, não? não. O SAMU não. Então eles levam direto para o hospital mais próximo. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem dois hospitais que Deixa aplicam. eu fazer essa pergunta aqui para as pessoas que estão vendo, né? Tá? É só para saber. Beleza, vamos lá, fui picado, me acalmei. As pessoas me levam para onde? Qual é a hoje? Você que sabe. Quais são as referências de lugares que eu tenho que ir? Que eu aviso pro meu amigo, porra, eu vi a live com 06 com Freitas, meu irmão, me leva para onde? Cara, no Rio, aqui no município do Rio de Janeiro a gente só tem o Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e a Fiocruz, né? Ali em Manguinhos, acho que é Manguinhos, Na Avenida entendeu? Brasil. Fora esse, isso, fora esses hospitais não tem. Em Mas a Niterói tem um. Fiocruz, ela funcionaria, ela te receberia num domingo de jogo, final de Rece- semana? recebe. Funciona até 24 horas, isso aí, para questão de acidentes ofídicos ou com aranhas, entendeu? Elas acabam recebendo sim, que é até uma referência, né, aqui sobre questão de ofídeos, de peçonhas em gerais. Mas a maioria das vezes o bombeiro vai levar você para o Lourenço Jorge, entendeu? Que lá que fica, passa toda a triagem, tudo E essa certinho. necessidade, né? Essa necessidade de eu saber qual foi a cobra que me picou. Às vezes as pessoas se falam assim, pô, mas eu fui picado, eu não vou dar. Como é que eu vou saber a cor? Como é que eu vou saber a cabeça, a cauda? É, porque eu preciso. Tudo bem, tá, cara? Tu foi picado, não conseguiu ver. Um abraço, morri. Ou se eu ver, o que isso melhora? Cara, quando você vê, você adianta o processo, né? Porque é como até o Pedro citou aqui. Se você chegar no hospital e você não souber a cobra, eles vão te dar o soro universal, entendeu? Esse soro vai te manter vivo, mas vai demorar até eles achar uma opção de conseguir reverter a questão da peçonha, entendeu? Mas ele te dá uma vantagem em cima da peçonha. Até a forma de agir também, como proceder, ele te dá uma certa vantagem, entendeu? Uhum. Aí você falou para mim aqui que normal aqui para gente no Rio de Janeiro, eu vou me apegar a gente daqui, a jararaca e a coral, né? Foi essas duas. É, Isso. né? Você falou dessas A duas. coral, a coral é muito difícil. Os acidentes com a corais é muito difícil mesmo. Então, eu nem colocaria em pauta, a não sei se ele meter a mão mesmo ou pegar, entendeu? Uma porque ela tem a boca pequena, entendeu? Não é uma serpente de dar botes longos, entendeu? E por ter dentição opistógrafa, ou seja, o dente inoculador de veneno dela é atrás da boca, não é na frente como a jararaca. Então, os acidentes com ela acabam sendo mais difíceis. Porém, ela tem uma pessoa bem mais letal, no caso, que te dá menos tempo assim para Mas poder ela reagir. quanto tempo da jararaca, vamos dizer assim, né, uma média? Quanto tempo da jararaca e quanto tempo da coral? Cara, tudo vai depender do como você tá, né? Mas vamos botar aí que a jararaca ela te dá aí uns 40 minutos, 50 minutos. A coral te dá aí umas meia hora.
entendeu? Se for tratado a tempo, consegue até botar isso aí uns 40, 50 minutos, mais ou menos. Legal. Até o relato que eu te falei, né, desse camarada que foi picado ali na Urca, ele conseguiu aí chegar até o hospital da Lourenço Jorge, apesar das 4 paradas cardíacas, ele sobreviveu. Cara, a gente não conseguiu falar muito da parte tática, que esse assunto é bem excitante. É, quais são, né, cara, os conselhos, assim, porque eu não vejo, né, gosto de muitos organizadores que fazem os jogos, mas o que você aconselharia a essa galera que você não vê e você acha que os caras poderiam ter esse tipo, trazer um pouco mais disso para os jogos, né? Acaba-se não se falando. Graças a Deus, eu acho que as ocorrências não são tantas, né? Levando em consideração o volume de jogos que a gente tem. E você falou que por se jogar muito nos locais, elas acabam saindo dali, né? Daquele ambiente, Sim. já que os locais são fechados. Aí eu te pergunto, você que tem esse conhecimento, o que você acha que os organizadores poderiam fazer nesse sentido para dar mais segurança? Cara, sendo bem sincero, assim, durante o game, eu acho que é complicado você chegar e dar tipo uma ideia na galera, explicar para a galera. Acho que pode ser passado quando fala sobre risco real. Acho que é válido sim passar, ó, se tiver algum acidente. Mas a gente, pensando pelo lado organizador, não é criticando, claro, mas por ser uma parada bem comercial, alguns acho que até evitariam tocar nesse assunto para não espantar a galera, entendeu? Eu acho que isso ficaria muito a cargo de fazer lives, igual a gente está fazendo aqui, de organizador fazer, de explicar, de poder passar para os outros operadores como proceder em casos assim, de conhecer um pouco mais da nossa fauna. Isso aí às vezes são pesquisas básicas que a gente faz no Google mesmo, entendeu? Então acho que um incentivo a essa segurança seria uma boa, entendeu? Agora, questão de jogo, a galera tá indo lá para jogar, muitos não vão nem prestar atenção, então acho que é mais válido assim, por fora, incentivar, orientar para que a gente consiga ter um esporte seguro tanto para a gente quanto para eles, né? Legal. Eu não vou aprofundar muito, senão a live não vai acabar hoje. Mas você falou das aranhas, caras. O que você pode falar rapidamente assim das aranhas? O que a gente, para a gente não mergulhar muito, qual é a ideia para as aranhas? Cara, a aranha mais comuns até do que as cobras, né? A gente tem a armadeira e a marrom e a viúva negra. A viúva negra é bem mais raro os acidentes com ela, mas a gente no Brasil tem muito acidente com aranha armadeira. Então elas são assim um grande problema. Porém, os cuidados, né, caso aconteça algum acidente, são mais brandos. Você lavar a ferida com água, sabão, você dá tempo de você chegar no hospital tranquilo, entendeu? Porque dependendo da peçonha ali, vamos supor, uma aranha marrom, vai te matar em dias se você não cuidar. Em dias. E aranha armadeira é quase a mesma coisa, só que em questão de horas a aranha armadeira ela te causa já umas sequelas, às vezes até pode te causar a morte, entendeu? Então, E o você soro me. para aranha, Eu sou um pode falar, cara que pode eu falar. gosto. Eu ando de mochila, eu jogo de mochila nos jogos. Você me Isso aí é aconselharia? um problema. Você. Sempre bater a mochila, sempre bater a mochila, sempre bater a bota depois que foi ao chão. Tá, Entendeu? Isso mas aí aí a minha é. pergunta é: você me aconselharia, exemplo, tá? Leigo, uma pergunta leiga. Você me aconselharia? Você fala de lavar, né? Eu não consigo ver lavando, porque dificilmente tem uma água corrente dentro dos jogos. Você me aconselharia ter uma garrafa de 2 litros e um sabonete específico para caso isso Não, aconteça, não, eu fazer uma lavagem ali ou não? Não. não, água corrente, água corrente. Às vezes no jogo água corrente. Acho que não há Mas aí necessidade de você sair, na até Arena porque. Six eu não arrumaria água. Eu não tenho Não, água mas aí correntada. a água tem o. Sempre tem algum amigo com cantinho, ou então você está perto do respawn, pede um copo d'água para lavar. Os acidentes com aranha, cara, não é tão visível quanto os acidentes com serpente, né? Serpente Tá? sangra na hora, com exceção da coral.
Então fica mais fácil, assim, e E aí o dói. procedimento para aranha é o mesmo? Vou pro Lourenço Jorge. Isso aí, Lourenço Jorge ou Fiocruz. Entendeu? Só Legal. tem esses dois que tratam essas questões aqui no Rio de Janeiro. Cara, voou. Voou esse papo. Eu nem É um sei que papo horas para são. mim bem interessante. Eu vou te falar que eu sou um cara avesso à cobra. Eu surfo e também sou a tubarão, mas eu sei que eu sempre levei em consideração aquilo, respeitar, né, cara? Respeitar o ambiente, Exatamente. respeitar a natureza e viver nessa harmonia, porque, como você falou, somos nós que estamos no espaço deles. E a ideia é jamais, né, cara? Jamais matar o bicho. Não há necessidade, eu não vejo. Eu Exatamente. aprendi, eu costumo falar assim, né? Eu aprendi na escola. Se tu não for matar para comer, né? Não é pecado. Isso é verdade. Matar para Hoje em sobreviver faz dia, parte do ciclo. Né? Mas agora, matar por maldade, deixa o bicho embora, né? isso aí, por diversão, isso aí não tem. Já vi casos de pessoas atirando em passarinhos, capivaras, outros bichos assim, é um pouco chato, né? E às vezes assim, a gente quer tomar uma atitude, mas sozinho fica mais complicado ainda, entendeu? É só com a educação mesmo que a gente consegue mudar isso aí. É isso. Agora, cara, tá faltando aí 12 minutos. O papo foi, acho que, esclarecedor. Eu não sabia que a Fiocruz atendia o Lourenço Jorge. Eu sabia porque eu já tive essa situação, né, que eu conheci e fui para lá. É sempre bom. Eu espero que a gente se acalme de fato se essa ocorrência acontecer, mas vamos sempre Se Deus manter quiser, a energia positiva para que não aconteça. Não pegue o bicho na mão, não tente encarar o bicho. exatamente. Se bater de frente, dê um passo para trás, vá embora, Outra né? situação também é. Uma situação também é avistou o bicho ali, chama o staff, cara. Chama o staff ali, ó. Pô, staff, ó. Pra quê? Pra ele sinalizar que aquela área ali tem um animal de risco real, entendeu? Isso aí eu acho Ou chama o fundamental. 06, né, cara? Chama o Pô, se eu 06. tiver no jogo, a gente dá um jeito, pô. Tu já foi, tu falou que com o jacaré nunca teve problema, mas curiosidade, tu já foi, e que não levem para outro lado, mas tu já foi picado alguma vez por alguma É cobra? com jiboia, jiboia, jiboia. Mas a Jiboia, jiboia não tem jiboia já. peçonha. Não, não tem. Ela é uma constritora, então a dentição dela é uma dentição de pequenos dentes virado para trás. Então eu já tive tanto com as minhas, né, como fazendo resgate na rua, entendeu? Acho que a pior foi a minha mesmo, há uns 3 anos atrás, que eu tirei ela para lavar. Na verdade era uma outra que eu tive duas grandes, entendeu? A mais recente agora, a Lupita, estava comigo até pouco tempo atrás, mas essa outra, o Bob, ela era grande e ela era um pouco de lua, então ela às vezes estava bem, às vezes estava mal, então um dia tirei para limpar o terrário e aproveitar e dar banho nela. Então deixei ela na caixa com água para ela se hidratar e depois eu ia só tirar o restante de escama que tinha. E acabou que porventura, num mole, ela agarrou minha perna e enrolou. Aí eu entrei em desespero. Pô, fiquei desesperado, eu saí na rua aqui gritando, meu vizinho que me ajudou, ele com medo da cobra, puxou ela de um lado, aí eu consegui meter uma faquinha assim, fui raspando e consegui abrir a boca dela. Mas fora isso, eu confesso pra você que eu tenho medo das pequenas do que das grandes, cara. As Entendi. pequenas são mais ágeis. Legal. Eu vou, para a gente não terminar essa live aí só falando das cobras, que foi uma aula para um bom airsoft, né, cara? A gente precisa conhecer basicamente tudo, vai ajudar. O óbvio vai funcionar se a gente conhecer. Obrigado pela aula. Eu nunca tinha sido tão específico num bate-papo como esse. Eu te agradeço por ajudar a gente a jogar ainda melhor o airsoft com mais segurança. Mas você falou que é capitão da equipe Dog, cara. Dogs. Dogs. E vou te fazer a pergunta: é válido, né, conhecer sobre os animais que a gente pode se deparar? E com relação a treinamento,
O que você buscou? Por que você foi buscar isso? Qual foi o que acendeu a luz e você falou assim, cara, eu preciso de mais? Qual foi o momento assim? Ah, cara, a questão da necessidade de buscar, né? Acho que isso é de todo mundo quando começa no esporte. Você vê os outros ali jogando. A gente tinha uma equipe, assim, que a gente ia jogar no Monção, a equipe jogava certinho, a gente ficava falando, caraca, mano, isso aqui. Aí nisso veio a necessidade da gente buscar vídeos na internet e tal. Aí surgiu a oportunidade de fazer o curso, que eu ia fazer até o COI. Aí por algumas, né, divergências eu não consegui e fiz o COT. E aquilo ali, rapaz, vou te falar, mudou não só a minha vida no Airsoft, como a vida pessoal também, entendeu? Então, acho que a questão do treinamento em si, além de ser uma questão de motivação interna sua, de querer aprender mais e tudo, acho que vem a questão de você, da cooperatividade com a tua equipe ali, de você aprender, a sua equipe aprender e você chegar no jogo sabendo o que fazer, entendeu? Não ser aquele leigo que tá lá só tirando bolinha para cada lado. É. A gente tem que encarar o Airsoft. Eu outro dia fiz um post e eu falo, tem 3 tipos, né, de jogador. O esporte é como um futebol. Para quem ama o esporte, vai ter gente que vai amar o esporte ao ponto de querer jogar ele bem, e vai ter o cara que só vai querer a correria do final Só de vai tirar semana. bolinha. E tá tudo bem. Verdade. E tá tudo bem. Não pode um Tá querer aberta a ficar falando diversão. mal do outro. E É isso aí. o treino tático, ele é justamente para isso, né? Eu acho que o treino tático ele tem o cunho de mais do que te melhorar taticamente, é de unir cada vez mais a tua própria equipe, fazer a tua equipe ficar cada vez mais coesa, porque tem muita coisa que a gente faz no treino tático que a gente não vai usar no jogo. Mas aquilo ali, ele começa a te dar clareza do que às vezes eu tenho que fazer, de como o homem que está à minha frente, ele para onde ele vai, e aí ele indo para um lado, eu tenho que pegar o outro. Então, é óbvio que aquele treino tático, quando a gente olha o treino tático de CQB, que hoje se treina, se faz treino de CQB, né, como se fosse um CQB real. Tu não vai usar aquilo ali, não vai usar no Airsoft. Não vai. Então, são muitas diferenças que tem de uma entrada tática real para uma entrada de CQB dentro do esporte. Mas quando você faz aquele tipo de treinamento ali, o que você está refinando é a sua jogabilidade com os seus operadores, com a sua equipe. É time, é pegar time, é pegar confiança de que você vai, o cara vai também. Então, o treino, ele traz isso, né? Os treinos táticos, os cursos, eles vão trazer essa noção, né? Isso, vai ficar colocando na massa do sangue ali como cada um se mexe, como cada um joga, como o cara pensa. O que você não vai conseguir se você ficar indo para o jogo porque o que eu vejo hoje, 95% das equipes, os caras são equipes para sair de casa e se encontrar. Chega no jogo, sua equipe tira foto. Na hora que o jogo começa, tá cada um em um canto, tu não vê mais ninguém, né? E uma das Cara, minha equipe era assim. Às vezes a gente até peca nesse sentido, mas graças a Deus a gente está corrigindo bastante. Na 26, a gente, lá no início eu já comecei a bater, sempre junto, sempre junto. Então, raramente, e como eu, né, ali eu não sou o capitão, né, que na 26 a gente fez diferente, mas como na 26 eu trouxe isso do BOP, então a ideia que você também viu no curso, né, que é canga, pelo menos 2. A gente só vai começar a abrir, a 26 ela só abre quando os jogos não tem médico. E aí tu tem que ir pro respawn. Porque às vezes tá lá na frente, aí alguém morre, aí o cara vai ter que voltar às vezes sozinho. Mas a gente sempre fala, cara, vai pro respawn e espera alguém chegar lá para tu sair com 2. Então a gente tem essa ideia, né? De trazer essa irmandade. Aí tem aquela frase, quem sou eu sem meu irmão, sem meus irmãos? É isso aí. O jogo fica melhor. A jogabilidade fica melhor quando tu tá jogando com um cara, quando o cara tá fazendo a sua retaguarda. Isso meu irmão, o Airsoft não tem preço. E aí, como é que foi, cara? Quando você buscou isso e aplicou isso na sua equipe,
Como é que é esse mundo novo depois do treino? Cara, na verdade ainda estou aplicando, né? A gente ainda está buscando, é uma equipe que muitos estão ali, né? Todo mundo, na verdade, está ali com o intuito de se divertir e a gente acabou adotando essa postura de querer evoluir sempre, né? Então, a galera tem uma equipe muito boa nessa questão de querer aprender. Ultimamente a gente vem usando os jogos para treinar. Então, no último jogo na Arena, eu e o meu Kanga, que é o 02, a gente treinou algumas progressões em dupla, foi só nós dois, então a gente acertou algumas coisas, errava, voltava tudo de novo para fazer igual, até acertar. Domingo agora a gente tem um jogo na Arena Six que a gente está indo em quatro, e a expectativa é justamente acertar a patrulha, entendeu? Para a gente poder sempre estar evoluindo. Então, o que eu aprendi lá, eu venho sempre tentando aplicar dentro da equipe. Mas é um trabalho de formiguinha, não adianta a gente chegar também e sair aplicando, porque é uma coisa que a gente precisa fazer de acordo com o tempo. E a galera é muito boa, a galera vem aprendendo, vem evoluindo, entendeu? Uns até mais do que eu. Eu, na verdade, eu sou só o capitão da minha equipe, porque eu sou o cara que estou ali desenrolando a parada Juntando, toda. né? O Porque tem elo gente, forte, né? tem gente que tem gente melhor do que eu na equipe, cara. Tem um moleque vibrador, tem um moleque, porra, bem Legal. tático, E tu gosto pra joga na caramba. posição de sniper também, né? Cara, eu sempre É, falo, raro também, né? Vamos dizer aí, 95% é, das equipes não treinam fora dos jogos. Raros são as equipes, né, cara, que vão a gente treinar às fora. vezes até Eu te tenta digo, marcar. a 26 não treina fora de jogo, mas como a gente tem os treinos, a gente conseguiu ao longo dos muitos cursos que a gente fez ter o tempo nosso de treinar. Então, sempre nos finais ali jogos, a gente jogava junto justamente para isso. Mas é importante você criar uma filosofia de jogo aonde une a equipe, né? Para o cara entender que não adianta ir lá para o campo sair. E a gente tem isso na 26. Então, é junto o tempo todo, é junto o tempo todo. Eu estou sempre unindo os caras. Estou sempre, ó, não se afasta não, vem junto. E isso faz uma mega diferença no esporte. Pô, Para faz quem bastante, gosta faz bastante. do Airsoft 1000, sim, o esporte é coletivo. E quanto mais coletivo, mais gostoso de jogar, porque no final tu vê todo mundo, cara, comentando de alguma situação que viveu dentro do jogo que é ímpar, que o esporte proporciona. Ô, 06, a gente está avançado, o papo foi incrível. Eu queria que Foi você maneiro, foi maneiro. já deu aí a nossa uma hora e eu queria que você, cara, fizesse suas considerações finais sobre essa parte que você trouxe para gente e sobre aí a importância do Airsoft na tua vida também, cara. Cara, eu não tenho muito o que falar, além do que já foi dito, né? Que a questão essa informação é sempre para agregar a gente ter o nosso cuidado, a nossa interação com a natureza dentro do esporte, porque a maioria dos campos são dentro de mata. Então, ficou alerta aí para a galera. E a questão do Airsoft, cara, é aquela parada viciante que quem jogar a primeira vez vai curtir, então buscar se doutrinar dentro dele, né, na verdade. Saber também o que você quer. Que às vezes o cara quer só ir lá para praticar bolinha, que é como você falou, tá tudo bem também. É um alívio, um tira-estresse, mas sempre se aprofundar mais, até pelo bom desenrolar do game. Acho que o treino é muito válido, até pela questão de união da equipe também, caso você tenha equipe. Acho que foi um papo bacana, gostei muito, agradeço a oportunidade, entendeu? E Precisar de mais uma vez. uma pergunta que eu não te fiz. Vale a pena extrair o conteúdo que o 30, que é Porra, segundo sargento do BOP, né, que é uma operações especiais aí da minha turma de CAT, cara, vale a pena pegar porra, sem conhecimento dúvida. que esse cara tem para o esporte? Sem dúvida. Pô, pelo amor de Deus, o cara é um monstro. O cara é um monstro. Até ensinando, você vê que o cara consegue entrar na sua cabeça firme e você consegue levar aquela lição ali, além do papel, além do curso, além da prática, aplicar a questão de colar placa, uma coisa que eu lembro até hoje ele falando, era uma coisa que eu tinha muito em campo, às vezes, cara, aquela saravada de tiro, caraca, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E lembrando dos ensinamentos dele, a gente
hoje em dia já consegue pensar, fala, não, vou fazer o seguinte, vou dar a volta aqui e tal, e consegue resolver. Acho que, para quem não conhece, tá a fim de fazer os cursos da 26 Armas, cara, eu recomendo muito. Recomendo meus amigos que entrou ali na live, mesmo, não joga soft, mano, vai fazer o curso. Sério, vale a pena. Vale a pena, até pelo Ó, o lado de vida mesmo. Nelson perguntou aí se ele pode jogar do teu lado aí no domingo, na Arena Pô, Six. domingo ele tá no PMC, pô. Pô, Eu tu vou só ter que dá buscar azar, ele hein? lá. Pô, vou ter que buscar ele lá no mato, pô. É isso. Cara, vou encerrar a live. Obrigado demais. Foi Pô, um papo que eu achei que ia tamo ser até junto, irmão. curto. E se deixasse um papo Não, tão prazeroso, a gente ficaria aqui 2 horas. Cara, parabéns. Obrigado por. Espero estar sempre honrando aí os nossos ensinamentos. E obrigado aí pela amizade. Fica com Deus, meu amigo. Força e honra. porra, eu que agradeço, irmão. Tamo junto sempre. Fosse honra.